Abra sua Bíblia no livro de Jó, no último capítulo do livro de Jó, por favor. Enquanto eu ligo aqui os tufões. Deixa aberto aí, que daqui a pouco nós vamos ler alguns versos desse capítulo. No domingo pela manhã, na escola bíblica, eu fiz uma pergunta aos irmãos sobre quem é Jesus. E foi muito rica a nossa escola bíblica, porque os irmãos compartilharam a visão que os irmãos têm de Jesus e percebemos que, geralmente, essa visão ela está muito ligada à nossa experiência. A partir da experiência que tivemos com Jesus, então, esse olhar ou essa ideia de quem é Jesus vem a partir da nossa experiência. E hoje eu gostaria de falar sobre Deus, mas com o olhar de Jó. O que Jó nos ensina sobre Deus? Porque nós poderíamos falar de Deus a partir da nossa experiência. E teria e tem a sua validade, tem a sua autenticidade, a partir da nossa experiência religiosa. Mas, olhando para Jó, esse personagem tão intrigante, tão interessante, que logo no primeiro capítulo recebe um grande elogio de Deus, porque Deus fala de Jó, e poucos homens nas Escrituras Sagradas são elogiados por Deus, e Jó é um deles. Quando a gente olha lá o livro de Jó, Deus vai falar o seguinte sobre Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, olha só os adjetivos que Deus vai usar para descrever Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um referencial, e um bom referencial, irmã Solange, do seu tempo. E olha que, apesar do livro de Jó estar na nossa Bíblia, né, disposto lá perto do livro de Salmos, Jó é um livro datado ali, ou esse personagem existiu no período pré-mosaico. Jó é ali no período patriarcal. Quando a gente pega a Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jó está coladinho ali com o livro de Gênesis. Alguns estudiosos, Thaís, vão dizer que Jó tinha parentesco com Naor. Naor que foi pai de Abraão. Jó vem de Ur dos Caldeus. Jó era sacerdote do seu lar, então Jó é pré-mosaico, período pré-mosaico, porque em Moisés já tinha sacerdotes. Jó, ele cuidava da vida espiritual da sua família. Jó era um homem rico, tinha muitas posses, era um homem sábio. As pessoas, quando tinham alguma questão, iam lá consultar Jó. E aí, nesse diálogo de ordem transcendental, e é claro que a gente está lendo um livro poético, então tem muitas coisas ali que vêm de uma literatura poética. Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus faz esse elogio, né? E Satanás diz assim, mas Jó é tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele é todo certinho. Eu quero ver se ele tivesse dificuldades, tivesse lutas. O livro de Jó responde filosoficamente algumas questões que a gente busca respostas, que é a questão do sofrimento, né? E aí então Deus permite que Jó vá passando, Pedro,
por perdas. Jó vai perder os seus bens, Jó vai perder os seus filhos, Jó vai perder a sua casa, Jó vai perder a sua saúde, Jó vai perder o seu respeito diante da comunidade. Jó vai parar no lixão da cidade. O seu estado de saúde era tão deplorável que ele vai entrar quase que em estado de decomposição, porque ele limpava a sua pele com um caco de telha, porque a sua pele estava em estado purulento, saía pus, algo, né? Só mesmo quem é da área de saúde que tem estômago para... E, pelo menos eu, na minha leitura, aquela sua companheira, porque é importante frisar isso, sabe, irmã Neide? Sabe, irmã Rita? A esposa de Jó estava com Jó em todo instante, ela não abandonou Jó. Ela vendo o seu amado naquela situação, ela fala, meu filho, amaldiçoa o seu Deus e parte, porque eu já não aguento mais ver você sofrendo assim. Então eu vejo aquele movimento da esposa de Jó mais uma questão de alguém que está sofrendo muito por ver uma pessoa amada sofrendo. Por isso que eu tenho muito cuidado de querer criticar, sabe, Jace, a esposa de Jó. E Jó se encontra nesse estado. E como se não bastasse, chegam 3 amigos que, se eu um dia ficar num estado próximo ao de Jó e chegar 3 amigos, chegar lá, Caio, Ronaldo e Manuel Pedro Arbuês, querendo dar uma desses amigos, eu mando vocês embora na hora. Fecha a porta e falo para minha esposa não abrir a porta para vocês. Ou então eu taco pedra em vocês. Dizendo que Jó estava naquela situação porque ele havia cometido algum pecado. Algo que era muito presente, um pensamento muito presente daquela época. Que ainda é hoje, porque a gente trabalha muito com essa relação causa e efeito. E não apenas dos amigos, mas também de Jó. Jó também pensava assim. Mas só que Jó não tinha culpa no cartório. Jó falava, não, eu não fiz nada. Tanto é que Jó vai se indignar contra Deus. Eu falo, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu quero conversar com o Senhor. Por que eu estou assim? Eu não fiz nada de errado. Porque esse era um pensamento muito presente daquela época. E aí, eu fiz um resumão da história de Jó, e aí chego ao final do livro. Aí depois aparece um jovem, né, chamado Eliú, que vai falar assim, dá licença, me permita, eu estou ouvindo vocês falarem, vocês são mais experientes que eu, mas eu quero falar também. Aí Eliú vai dar um discurso, mas não é muito diferente dos amigos de Jó. Talvez é menos pior, sabe, Sueli? Mas não é muito diferente, não, o discurso de Eliú. Mas aí entra Jó. E essa fala de Jó, aqui no capítulo 42, ele está vivenciando luto porque perdeu os seus filhos, ele perdeu o seu respeito na cidade, porque as pessoas começam a olhar para ele e começam a dizer, você está assim porque você cometeu algum pecado e você não quer confessar. Ele está em estado de putrefação, porque da sua pele sai pus, né, todo inflamado. Mas ele vai falar sobre Deus nessa situação aqui. O que Caio e Ronaldo, Jó nos ensina sobre Deus nessa situação tão deplorável que poucas pessoas no mundo vivenciaram. Vejamos então o que Jó nos ensina sobre Deus. Veja lá, os 6 primeiros versos de Jó capítulo 42. Diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. O que esse homem, que é elogiado por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e agora está numa situação deplorável, numa situação horrível, terrível, o que ele tem para nos ensinar sobre Deus nessa noite? Bom, muitas coisas, mas eu gostaria de destacar algumas aqui. A primeira é que Jó entendeu que não há nada que Deus não possa fazer. Lá no verso 2, diz assim: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Em outras palavras, Jó está reconhecendo a onipotência de Deus. Jó está reconhecendo que Deus é todo-poderoso. Isso significa que para Deus não há limites ou não há limitações. Deus não precisa de aprovação para realizar alguma coisa. Não há obstáculos que impeçam o agir de Deus. E ainda mais, algo muito significativo ao longo dos 42 capítulos do livro de Jó. Se você fizer uma pesquisa, fizer uma exegese, uma busca, sabe quantas vezes aparece o vocábulo Shaddai no livro de Jó? 31 vezes. 31 referências no livro de Jó do vocábulo Shaddai. Shaddai é todo-poderoso. Jó reconhecia e conhecia o todo-poderoso. Sabia que Deus era todo-poderoso. Por isso que ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Também nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, ao longo das Escrituras Sagradas, algumas passagens que vão deixar muito claro que para Deus não há nada impossível. Vamos fazer um exercício rápido? Veja lá Jeremias, capítulo 32, por favor. Jeremias 32 é um livro fácil de achar, verso 17 e verso 27. Olha o que diz. Diz assim: verso 17. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para ti, ou seja, nada é impossível para ti. Aí, veja o verso 27 agora. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus falando, há alguma coisa impossível para mim? Não há. Vamos caminhar em dois textos do Novo Testamento? Evangelho de Lucas. Os dois se encontram no Evangelho de Lucas. Veja aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. A primeira parte diz assim:
Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E o que Jó havia dito de Deus, bem sei que tudo podes. Agora, Lucas 18, para finalizar. Lucas 18, 27. Diz assim. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a quem? A Deus. Ou seja, Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa difícil, e esse difícil eu coloco entre aspas, com a mesma facilidade, com a mesma tranquilidade que Ele realiza as coisas simples. Porque Ele tem em suas mãos o domínio, o controle do universo. Porque todo poder está contido dentro do seu próprio ser infinito. Jó descobriu isso. Lá naquela situação, sendo acusado de pecador, sendo acusado de, no mínimo, omisso, para não ser mentiroso, né? Porque os seus amigos estão, confessa, confessa. Lá, abandonado. Bem sei que tudo podes. Talvez nessa noite, ou nesse instante, você precise reconhecer a onipotência de Deus e entregar e apresentar essa situação ou essa causa que a você, assim como a mim, também surgem situações que são difíceis ou impossíveis, mas para Deus não. Há uma canção, né, antiga, mas que traz uma grande verdade. O meu Deus é um Deus dos impossíveis. Apresente as causas impossíveis ou as causas difíceis ao Todo-Poderoso nesse instante. Bem sei que tudo podes. Mas vamos continuar, vamos ver, ver o que Jó tem a nos ensinar sobre Deus, ou vamos aprender sobre Deus através do olhar de Jó? A segunda lição que eu vejo aqui é que é impossível frustrar os planos de Deus. Porque ainda no verso 2 de Jó 42, diz lá: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E esse vocábulo no hebraico significa cortar. Nenhum dos teus planos pode ser cortado. Nenhum dos planos de Deus pode ser bloqueado, restringido, detido. Ou seja, o que Deus decide irá ocorrer. Não há nada ou ninguém que possa impedir. Nós somos surpreendidos, mas Deus nunca é surpreendido. Houve um rei do Império Babilônico que em determinado momento do seu reinado, ele se achou o máximo. Ele achou que tudo aquilo que estava acontecendo era pelo seu próprio mérito. Mas em determinado momento, e isso foi profetizado, e ele não levou muito a sério, até porque foi muito rápido logo assim, quando ele ouviu essa profecia, ele passou assim, talvez dias, e essa profecia se cumpriu,
E aí depois, quando ele voltou a si, veja o que ele vai falar sobre Deus. Daniel capítulo 4, verso 35. Por favor. Daniel capítulo 4, verso 35. Olha o que diz. E essas palavras, elas não saem dos lábios de Daniel, ou não saem dos lábios de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas palavras saem dos lábios de Nabucodonosor. E eu vou dizer o que aconteceu com ele. Olha só. Daniel 4, verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Preste atenção no final. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vocês sabem muito bem que por volta do ano 500 a.C., o Império Babilônico foi o grande império do mundo, onde saiu invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, né? Mas Nabucodonosor aqui recebeu uma profecia que ele ficaria como um animal, como um quadrúpede. E assim aconteceu. Nabucodonosor, ele se achava o máximo e Deus falou: olha, você não é nada. E ele entrou num estado lá de loucura, que ele ficava como um animal comendo capim, as suas unhas ficaram grandes, ele ficou sujo. Aí depois, quando ele recobrou a consciência, ele vai falar isso. Ele vai falar isso sobre Deus. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: quem sabe. Depois dele ter sido humilhado, depois dele ter passado por tudo aquilo, ele entendeu que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jó também entendeu isso. É impossível frustrar os planos de Deus. Talvez eu e você, pela fé, devemos aceitar o melhor para as nossas vidas. Pastor, qual é o melhor? É o plano de Deus. Nem sempre a gente vai entender, mas a gente precisa crer, porque o plano de Deus é sempre o melhor. E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas ainda, continuo. Os planos de Deus estão muito além da nossa compreensão e são muito profundos para serem explicados. Está lá no verso 3 de Jó 42. Volte lá, por favor. A gente já está trilhando para o final. Diz assim, Jó vai dizer: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Porque é uma parte do livro de Jó, depois se você for ler com calma, que Jó quer discutir com Deus. Jó quer questionar a Deus. Porque a lógica era: se eu fizer tudo certinho, então a minha vida vai transcorrer de uma maneira muito tranquila, eu não vou ter problema, eu não vou ter doença, eu não vou ter dívida. Então essa era a lógica. Mas quando as coisas não funcionam nessa lógica, tem alguma coisa errada. E aí Jó começa a debater com Deus. Até que chega um momento que Jó vai falar assim, e aí eu vou parafrasear esse verso. Jó vai dizer: olha, tagarelei sobre coisas muito superiores ao meu entendimento. Disse bobagens
a respeito de coisas que estão fora da minha compreensão. E aí, irmãos, existem ocasiões em que nos sentimos desapontados com Deus. Fizemos o que é certo, e veja no que resultou. Fizemos lá tudo como manda a cartilha, e olha aí. Mas sabe o que acontece? Os planos de Deus estão além de nossa compreensão e são muito profundos para serem explicados. Deus usou 4 leprosos para abençoar o seu povo. Quando a gente lê, a gente não vai ler esse texto, mas depois você veja em casa, o segundo livro dos Reis, capítulo 7, 4 leprosos foram instrumento das mãos de Deus para livrar o povo dos sírios. Eles foram lá no acampamento dos sírios e viram lá que estava vazio. E esses 4 leprosos não apenas comeram, eles poderiam ficar lá, mas eles voltaram e falaram: ó, está tudo tranquilo. 4 leprosos. Aqueles que viviam à margem, viviam rechaçados até por uma questão de segurança, para não contaminar outros, mas eram vistos como malditos ou amaldiçoados, porque a lepra, ou toda doença, né, era sempre muito mal vista pelo povo de Israel. Mas Deus usou aqueles homens. Ou seja, nem sempre nós precisamos entender, mas precisamos crer que Deus tem o melhor plano. Eu fico a pensar que, às vezes, o que me incomoda, eu não sei para os irmãos, mas às vezes o que me incomoda é que Deus não age da maneira como eu entendo que Ele deveria agir. Ele não segue a forma como eu achava que Ele deveria seguir. Eu falo: mas Senhor, mas quem disse que Ele tem que seguir a forma que eu acho que Ele deve seguir, que Ele tem que agir da maneira que eu acho que Ele deve agir? Quem disse? Estamos enganados. E por último, e aí talvez seja o mais difícil, mas também o mais importante. Jó reconheceu a onipotência de Deus. Jó aceitou o melhor para a sua vida, que é o plano de Deus, mesmo não compreendendo. O que Jó faz então? Diante de tudo isso, Jó se humilha e descansa no Senhor. Onde está isso? Está no verso 5 e verso 6 de Jó 42. Diz lá: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. E aí o que Jó vai fazer? Retiro tudo que eu disse, que eu falei besteira. Senhor, olha, esquece tudo que eu disse, eu retiro. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. Me sento. A ideia de pó e cinza é a ideia de quebrantamento, de se humilhar. E sentar é a ideia de descansar. Já não vou brigar, já não vou querer me defender diante dos meus acusadores, já não vou querer confrontar e querer dizer que o senhor está errado ou está injusto. Não, estou aqui, diante do Senhor que é onipotente, diante do Deus dos impossíveis, entendendo que os seus planos não podem ser frustrados e que o Senhor tem o melhor. Eu só tenho uma coisa a fazer: me humilhar e descansar. Foi isso que Jó fez. Jó vai entregar o seu caso nas mãos de Deus. Jó vai entregar mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. Podem ver aí que Jó não faz nenhum pedido.
Jó não faz nenhum pedido para Deus compreendê-lo ou defendê-lo. Sabe por quê? Jó encontrou no relacionamento com o Senhor a paz que excede todo e qualquer entendimento. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E me relacionar contigo já basta. Me relacionar contigo me traz paz, acalma a minha alma. Jó continua enfermo do corpo, mas a sua alma está em paz. A sua alma está sarada. Os pensadores deste mundo exigem respostas. Jó aprendeu a confiar sem exigir nada. Jó viu que era perda de tempo discutir com Deus. Por isso, ele descansou em Deus. Se há uma lição que fica muito presente, latente aqui, é que devemos aprender a descansar em Deus. É isso que Jó me ensina. Jó me ensina a descansar no poder de Deus. Nós cantamos isso. Lutas sem cessar, hei de atravessar. Mas sabe o que eu faço? Eu vou descansar no poder de Deus. Sabe por quê? Não me deixará, mas me susterá. E aí eu vou descansar no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro nos eternos braços do Senhor, ou vou seguro descansando no poder de Deus. Como eu disse, se tem algo que acredito que Deus gostaria muito de falar conosco nessa noite ou nesse instante, é que venhamos a descansar nele e descansar nos seus eternos braços. Que ele continue nos abençoando e que assim como Jó, diante das lutas e das adversidades, possamos confiar sempre no Senhor. Com sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Muito obrigado, porque nós sabemos e nós já experienciamos muitas vezes o teu poder. Nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Assim como Jó, bem sabemos que tudo podes. Sabemos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pai querido e Deus de amor, nos ajude a cada dia mais a aceitar o melhor para nossas vidas. E o melhor é a tua vontade. O melhor são os teus planos, os teus projetos para nós. E diante das lutas, das dificuldades, diante das nossas inquietações e até mesmo das nossas indagações para contigo, assim como Jó, possamos nos humilhar diante de ti e descansar. É o que eu lhe peço. Também te agradeço pelos recursos que aqui foram depositados dessa noite. Que o Senhor, que é um Deus também provedor, continue provendo tudo o que a nossa comunidade precisa. Continue nos abençoando ao longo dessa semana, aos que aqui estão, que o Senhor possa nos levar em paz e segurança para os nossos lares. E a todos que estão cultuando conosco nessa noite, que o Senhor continue derramando as tuas ricas bênçãos. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.